A paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Deixa eu desligar aqui o celular para não tocar, não atrapalhar. Amém. Irmãos, alegria estar aqui mais uma vez, mas hoje eu confesso para os irmãos que eu estou mais ansioso do que das outras vezes até. E porque essa palavra que Deus tem colocado no meu coração já tem algum tempo e tem, sabe quando Didi, quando fica vai fermentando ali, vai e parece que quanto mais passa, mais Deus vai falando com a gente, né? E já tem um tempo que Deus tem falado comigo nessa palavra. Mas a gente às vezes vai encarando o dia a dia, vai perdendo a noção do tempo, das horas. A semana passada foi falado muito de tempo. E os dias vão passando e a gente vê as coisas acontecendo. E uma coisa interessante, hoje eu tinha acabado de dar uma repassada no que Deus, no que eu tinha preparado, e voltei na obra para buscar o pessoal. E Deus usou uma pessoa para confirmar essa palavra, assim, uma pessoa totalmente impossível de imaginar. Porque eu estou com uma funcionária nova no trabalho, e Deus usou para falar comigo, para confirmar a palavra, uma pessoa que eu não esperava, porque não vou entrar em detalhes, mas é uma pessoa que Deus colocou para a gente contratar, porque Deus tem algo a tratar na vida dela, e ela é transexual, e Deus usou para confirmar a palavra. Eu fiquei assim, na hora que ela foi falando, eu falei, meu Deus, é Deus mesmo. E aproveitei aquele momento para também falar de Jesus para ela, né? Mas o tema o assunto que eu quero falar, eu vou começar falando, não quero cansar os irmãos, pode acordar, Everton, não quero cansar os irmãos, porque eu sei que amanhã muitos de nós vamos trabalhar, né? Nem todos são funcionários públicos, né, Didi? Que amanhã é amanhã que os funcionários públicos têm quinta. Ah, amanhã é quarta, é quinta, eu estou confundindo, hoje ainda é terça. É verdade. Bom, mas de qualquer maneira, amanhã muitos temos que trabalhar. Irmãos, sabe, o homem, o ser humano, de um modo geral, ele tem muita facilidade de se adaptar, de se acostumar ou de se deixar levar pelas circunstâncias, pela vida, pelas condições. Vocês já repararam isso? Então, o ser humano ele é muito fácil de se adaptar. E aí existem várias formas de adaptação. Tem aqueles que se adaptam por necessidade, né? Muitas vezes a situação nos leva a adaptar aquele momento, aquilo que estamos passando pela necessidade do momento. Outros, por imposição, não tem outra opção, é uma imposição da vida que leva ele a enfrentar aquilo. Mas tem muitos outros que também se adaptam a uma situação por comodismo. E eu até estava lembrando de uma situação, numa igreja que eu congreguei, absurda. A pessoa, e isso é fato, não é historinha, não, fato. Uma pessoa que o pastor foi orar para ela ser curada, e ela pediu para ele não orar muito, não, para orar mais ou menos para ela, acho que a Cláudia lembra, né? Para ela ser só melhorar, porque senão ela ia perder o INSS. Já viram acontecer isso? E isso aconteceu, irmãos. Ela falou, ora só para não sentir muita dor, mas não para eu sarar totalmente, porque senão eu não passo na perícia. Irmãos, então, é o ser humano que quer se adaptar a uma situação de comodismo. É surreal, né? Mas aconteceu. Então, muitas vezes, nós estamos em hoje está muito comum falar zona de conforto, né? Mas eu prefiro dizer, na maior parte das vezes, zona de comodismo. Muitas vezes nós estamos naquela zona de comodismo que nós nos sentimos seguros naquilo e vamos nos adaptando e vai passando a vida e os anos vão passando. Quando a pessoa se pega, ela já está idosa, já não tem mais condições de começar de novo e aí tem que continuar naquela situação. E isto, estou falando
na vida pessoal, não estou nem trazendo para o lado espiritual. Mas no lado espiritual, quantas pessoas também a gente vê passando os dias, os anos, e não sai daquela mesmice também na igreja, a gente não vê a pessoa crescer espiritualmente. Não estou dizendo que aquele irmão que está ali quietinho, mas que Deus usa na hora que fala para o irmão, tem um enfermo que ele vai lá e ora, ou aquele irmão que está na rua evangelizando. Mas tem pessoas que, tá bom, estou aqui, estou na igreja, estou salvo, e fica ali passando a vida dele. Não ele está passando a vida vai passando por ele e ele se deixando acomodar. Muitas vezes, acho que aqui, a maior parte de nós somos todos casados, ou já fomos casados, mas muitas vezes um jovem, eu acho que o LED passou muito por isso, agora, graças a Deus, encontrou, mas por falta de coragem, por falta de ousadia, deixa passar a oportunidade que Deus às vezes está dando para ele, né? A bênção, e ele deixa passar porque é tímido, é vergonhoso. Então, o homem ele vai se acostumando. E sabe uma coisa que é fácil de se acostumar? É com a coisa quando ela é boa, né? Com a coisa confortável. Uma coisa que não precisa de esforço. Uma coisa que não precisa nem... Vai acontecendo, igual eu falei da situação aí dessa pessoa, apesar que no caso dela, eu não acho que era confortável ela estar andando em cadeira de rodas e deixar passando. Mas, para nós, eu mesmo já vivi isso na minha vida, profissionalmente. Quantas vezes nós estamos em um emprego e está ali ganhando aquele valor, e aparece uma oportunidade em que você, às vezes, vai até ganhar menos, mas com uma condição melhor de carreira, de crescimento, e a gente não arrisca. Eu passei por isso quando eu era jovem, faz tempo, há muitos anos atrás. Eu passei por uma situação dessa. Eu e 2 amigos, nós tínhamos participação em programas de rádio lá em São Paulo, e surgiu a oportunidade de sermos contratados em definitivo mesmo para crescer como radialistas, e eu não tive coragem, porque eu estava com um bebezinho, recém-nascido, estava com um empreguinho lá ganhando meu salário, e os 2 arriscaram tudo, e deixaram tudo, largaram. E hoje, infelizmente, um não está mais servindo ao Senhor, mas ele continua na vida apresentando programas de televisão aí, fazendo sucesso, e o outro é um pastor muito conhecido em Mogi das Cruzes, aquela região, mas conseguiu crescer através disso, e eu não tive coragem, e aí estou aqui em Itatiba. Não, mas glória a Deus por isso. Mas, irmãos, que foi, Ju? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se nós pudermos ler, é um texto grande, e que não vai ser nele que eu vou pregar, mas que vou trazer essa palavra, mas eu quero ler esse texto porque ele é importante para vocês entenderem aonde eu quero chegar e aonde o Senhor me colocou a direção. Está... Nossa, eu não anotei onde está. Ah, tá. Êxodo 16, do 1 ao 24. Eu sou a primeira pessoa que anota tudo e escreve a referência lá no fundo, no final. Êxodo 16, Êxodo 16, do 1 ao 24. É muito grande o texto, mas eu não vou ler todo, vou ler alguns versículos especificamente aí dentro do texto, só para os irmãos entenderem. Esse texto, ele está falando de quando o povo começou a reclamar, porque saiu do Egito, não tinha comida, não tinha carne, não tinha isso, não tinha aquilo, e começou a reclamar, como sempre, o povo começou a reclamar. E aí no versículo... Aí o Senhor promete a Moisés que iria fazer chover pão do céu. Está lá no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Pode continuar mais um? E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Até aí, por enquanto, Então, eu creio que a maioria conhece. O povo no deserto, sem comida, sem carne, e aí começaram a reclamar que no Egito nós tínhamos pão, no Egito nós tínhamos carne, no Egito nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Era o comodismo, porque no Egito eles eram escravos, eram açoitados, mas a
comodidade já tinha dominado aquele povo. 400 anos, um povo que já era maior do que a própria população do Egito, estava cômodo. E aí eles estavam reclamando, vamos voltar para o Egito. Olha que absurdo, a que ponto que chega, e quantas vezes nós fazemos isso, né, Didi? Eu não posso ficar falando Didi nesse negócio. Pode, hoje pode. Quantas vezes nós ficamos reclamando, né, da situação e queremos voltar atrás. E aquele povo, então, Deus prometeu. Se Deus coloca você no deserto, o que nós precisamos entender é isso. Se Deus nos coloca no deserto, Ele vai nos dar a condição de sobreviver ao deserto. E aí, quando Deus colocou, Ele queria primeiro, tanto que Ele fala no final do verso, eu porei a prova para ver se segue ou não minha lei. E aí Deus falou, então eu vou mandar para vocês todos os dias, você não precisa nem acordar para ir na padaria. Não precisa. Você vai abrir a porta da tenda, quando você abrir a porta da tenda, já vai estar lá o maná. É só recolher, levar para dentro e fazer o que quiser. Quer fazer bolo, faz. Quer comer cru, come. Quer cozinhar, cozinha. Fica à vontade. Mas, no sexto dia, vocês vão recolher o dobro do que vocês costumam pegar durante a semana, para que vocês usem na sexta e no sábado. Só no sexto dia. E aí, lá no versículo 12, o Senhor confirma: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo que ao pôr do sol comerão carne. Ainda Deus deu carne à tarde para eles. Mas eu quero focar no maná. E ao amanhecer fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor teu Deus. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, acordaram. Imagina você, se você está no meio do deserto, ou numa situação dessa, vamos trazer para a nossa realidade. Deus fala, amanhã, todo dia, quando você abrir a porta, enquanto você estiver passando por essa luta, você vai abrir a porta, vai ter lá uma cesta com pão, com leite, com margarina, mortadela, seja o que for. Imagina que alegria todo dia você abrir a porta da sua casa e está lá. Aí no dia seguinte você abre e está lá. E foi assim. Mas olha só o que aconteceu. Lá no versículo 20, por favor. 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho, começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. O que aconteceu? Olha só, o que é a comodidade que eu falei no início. Não bastava Deus estar fazendo para eles já algo tão especial. O único trabalho que eles tinham que ter aqui que era acordar cedo para ir lá pegar. Aí já começa, tem que acordar cedo para ir lá. Só para abrir a porta da tenda e já recolher. Não, vou pegar amanhã, vou pegar já para amanhã. E isso acontece conosco sempre. Acontece, não adianta falar que é só com eles lá, porque a gente faz isso. A gente quer sempre aproveitar o máximo da situação. E Deus está falando, não, eu estou te dando, é para isso. O que eu estou te dando agora é para você aproveitar agora. Não adianta, não faz reserva não. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus não mandou, é o que acontece aqui, cheira mal. Vocês acham que aquele cheiro devia ser um cheiro insuportável? E ninguém, não tinha como esconder. Naquela tenda ali pegaram a mais. Olha o cheiro que está vindo de lá. Não é? Tem como esconder? E quando a gente se sente, não, eu já fui na igreja na terça, então já vou, Senhor, obrigado, não preciso mais ir essa semana, só no domingo eu volto. Não. Porque todos os dias nós precisamos levantar para pegar o maná. Quando aqui eles estavam passando por essa situação de todo dia acordar e pegar o maná. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso tudo foi para poder vocês entenderem aonde nós queremos chegar, que é a situação, a questão da comodidade. Nessa passagem nós vemos o cuidado de Deus, porque quando Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele falou? O pão nosso do ano inteiro nos dai? O pão nosso de cada dia. Não foi o pão nosso do ano inteiro, nem do mês, nem do final de semana. Então ele ensinou, nós a pedimos o pão nosso de cada dia. Então, agora nós vamos entrar no texto propriamente dito, no tema que eu quero falar. Josué 5,12.
Consegue pôr? Amém. Josué 5,12. Em Josué 5,12 está dizendo assim: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Depois de 40 anos no deserto, meus irmãos, chegou o último dia que o maná caiu. Então, eles passaram lá 40 anos abrindo a tenda, pegando maná, preparando maná, abrindo a tenda, pegando o maná, caindo do céu, caindo do céu. Olha que maravilha, 40 anos. Chegou um dia que o maná cessou. Aí o que eu quero falar? O primeiro ponto. O tempo de esperar o maná acabou. Agora é a hora de cultivar a terra que Deus te deu. Quando nós lemos o que eu vou falar, não está escrito em que aconteceu. Mas eu vou pegar de base o versículo 20, que nós acabamos de falar, que foi quando eles pegaram lá o maná em dobro, para, como diz o pastor Rafael, a exegese, né, me permite imaginar que aconteceu o que eu vou falar, e baseado nisso, porque